Olá, sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade à nossa série de 8 aulas sobre funções. Na aula de hoje, aula 2, vamos resolver exercícios sobre o que vimos na aula 1. Desde já, te agradeço se curtir esse vídeo e, se puder, se inscreva no meu canal. Vamos à aula. Aula 2, assunto, exercícios da aula 1, que foi definição, lei de formação, domínio e imagem. Então vamos fazer exercícios sobre esses temas. Primeira questão. O consumo Y de energia elétrica em kWh, kWh, de uma residência é dado pela função y igual a 20x, onde x representa o tempo em dias. Qual o consumo de energia elétrica da residência em 6 dias? Bom, então a nossa função é y igual a 20x. Y é o consumo de energia elétrica e x representa o tempo em dias. A pergunta do item A é qual o consumo, ou seja, qual y, qual o consumo de energia elétrica da residência em 6 dias, ou seja, qual y, consumo é y, se x for 6. Essa é a pergunta. Então, muito simples, basta substituir o x por 6. Y igual a 20 vezes 6, que dá 120. Não esqueça da unidade, né? A unidade de consumo de energia elétrica nessa questão é kWh. K minúsculo, W maiúsculo, H minúsculo. Pronto, essa é a resposta. Item B. Quantos dias são necessários para que o consumo atinja 1.200 kWh? Quantos dias são necessários para que o consumo atinja 1.200 kWh? Ou seja, quantos dias? Dias é x, né? São necessários para que o consumo, o y, seja 1.200. Tá bom? Então fica assim, y igual a 20x. No caso, o item B diz o valor do y, 1.200, e quer que você encontre o valor do x. Então, 1.200 igual a 20x. X, então, é o 20 que está multiplicando o x, passa dividindo, fica 1.200 dividido por 20. 1.200 dividido por 20. 1.200 dividido por 20 dá 60. 1.200 por 20, 60. 60 o quê? Dias, né? Porque o nosso tempo, o x, ele está em dias. Adiante. Se for adquirido um novo eletrodoméstico de consumo diário 5 kWh, qual deve ser a lei de formação da função que passará a representar o consumo de energia elétrica dessa residência? Cuidado com esse item, hein? Vamos ler de novo. Se for adquirido um novo eletrodoméstico de consumo diário 5 kWh, qual deve ser a lei de formação da função que passará a representar o consumo de energia elétrica dessa residência? Veja bem, o consumo Y de energia elétrica da residência em kWh é dado pela função onde x representa o tempo em dias, certo? Ou seja, se o x for 1, qual é o consumo de energia elétrica? 20 vezes 1, 20, né? Ou seja, o consumo diário de energia elétrica nessa residência é de 20 kWh. Aí no item C, ele diz que adquiriu um eletrodoméstico que já consome mais 5 kWh, mas não é por mês, é por dia. Ó, se for adquirido um novo eletrodoméstico de consumo diário, 5 kWh. Então preste atenção. A questão não deixa muito claro quanto é o consumo diário na residência, mas você pode calcular facilmente substituindo x por 1. E aí você descobre que o consumo diário é 20. Aí ele adquire um eletrodoméstico que diariamente já consome mais 5. Se ele já consumia 20 diariamente e agora passa a consumir mais 5, ele consome ao todo quanto diariamente? 25, né? Então, o consumo de energia elétrica vai passar a ser 25x, certo? Então, só revisando rapidamente. Eu não sei quanto é que ele consome diariamente de cara, mas se eu substituir o x por 1, um dia, eu vejo que o consumo é 20. Então, o consumo diário é 20. Como ele passa a consumir mais 5 diariamente por causa do novo eletrodoméstico, passa a consumir 25. Tá bom? Então, o consumo fica sendo 25x. Essa é a função que representa o consumo dessa residência. Y em kWh, x em dias. De acordo com o número de dias, eu vou ter o consumo. Ok? Bom, vamos adiante. Questão 2, né? Questão 2.
O preço da saca de açúcar é função da quantidade de sacas adquiridas pelo comprador, sendo y igual a 200 mais 600 sobre x, em que y é o preço em reais e x o número de sacas vendidas. Quanto pagará por saca um comerciante que comprar 50 sacas? Né? Então, o preço da saca é função da quantidade de sacas adquiridas pelo comprador. Vamos à questão 2. O preço da saca de açúcar é função da quantidade de sacas adquiridas pelo comprador, sendo y igual a 200 mais 600 sobre x, em que y é o preço em reais e x é o número de sacas vendidas. Quanto pagará por saca um comerciante que comprar 50 sacas? Bom, a nossa função é y igual a 200 mais 600 sobre x. Essa é a nossa função, certo? O y é o preço e x é o número de sacas vendidas, né? Ou seja, x é o número de sacas. Quanto pagará por saca um comerciante que comprar 50 sacas? Bom, então x vai ser quanto? 50, né? Então y vai ser 200 mais 600 sobre 50. Y igual a 200 mais 600 dividido por 50 é 12. Então, y vai dar o quê? 212, certo? Pronto, 212, tá certo? Muito bem, esse é o preço por saca. Item B. Quantas sacas comprou um comerciante que pagou R$210 por saca? Esse valor em reais, o preço por saca, é o y, de acordo com o que diz aqui o enunciado. Então, vou substituir 210 no lugar do y. Y é 200 mais 600 sobre x. E eu vou substituir 210 no lugar do y. Então, 210 é igual a 200 mais 600 sobre x, certo? Passo 200 para cá. Fica 210 menos 200, que é 10. Igual a 600 sobre x. 10 é 10 sobre 1, né? Aí fica 10 vezes x igual a 600 vezes 1. 10x igual a 600. Então, o x é 600 dividido por 10. O 10 está multiplicando o x, passa dividindo. 600 por 10 é 60. Então, o x é 60. Então, esse comerciante comprará 60 sacas. Ok? Muito bem, vamos adiante. Questão 3. Se você quiser parar o vídeo, né, qualquer um dos nossos vídeos, olhar o enunciado e tentar fazer a questão, é bom, porque aí você tenta resolver e depois compara com o que eu estou fazendo, tá certo? Questão 3. Essa questão é interessante, olha só. Represente o perímetro, a diagonal e a área de um quadrado em função da medida do lado x. Ok? Então, nós temos um quadrado na questão, né? Vou até desenhar. Podia desenhar com régua, né, pessoal? Mas eu já estou tão acostumado a não usar régua que aí eu acabo fazendo sem a régua mesmo. Tá aí um quadrado. Você sabe que um quadrado é um quadrilátero que tem 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados com a mesma medida, né? Isso é um quadrado. Eu quero... o nosso quadrado tem lado medindo x, né? Então, cada um desses lados vale x. Ok? E eu quero representar o perímetro, a diagonal e a área. A medida do perímetro é a soma das medidas dos lados, tá certo? Aí o perímetro você pode representar do jeito que você quiser. Nos livros geralmente chamam de 2P, mas eu vou chamar só de P, tá bom? O perímetro, vou chamar P de x, P de perímetro, x porque a nossa variável independente é o x, né? P de x. Então, o perímetro é a soma das medidas desses 4 lados. X mais x mais x mais x, 4x. Então, nosso perímetro é 4x. Essa é a resposta, tá bom? Bom, no item B é pedida a diagonal, tá certo?
Cuidado. Diagonal é esse segmento que une dois vértices não consecutivos, tá? Esse vértice é consecutivo desse, esse vértice é consecutivo desse. Então, a diagonal une dois vértices não consecutivos. Então, une esse com esse, por exemplo, ou então esse com esse, tanto faz. Já que as diagonais de um quadrado são iguais, né? Então, tá aqui a nossa diagonal, D. A pergunta é, represente a diagonal em função de x. Quanto vale D em função de x? Para saber isso, eu vou ter que usar Teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, tá aqui o ângulo de 90 graus. O D, que está na frente do ângulo de 90, é a hipotenusa, e x são os catetos. Então, fica hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. D ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Quanto vale o D? D é a raiz quadrada de 2x ao quadrado, certo? Raiz quadrada de 2x ao quadrado, quanto é? Bom, 2 fica a raiz de 2 mesmo. Raiz quadrada de x ao quadrado, quem sabe? Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Cuidado, hein, pessoal? Raiz quadrada de x ao quadrado não é x, tá? Cuidado com isso daí. Em outro vídeo eu posso explicar como é que é isso, mas eu não vou explicar isso agora que vai demorar muito. Bom, só que o x é um número positivo, concordam? É, porque é o lado de um quadrado. Então o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então no fim acaba ficando x raiz de 2, certo? Aí você vai dizer assim, professor, se eu tivesse botado logo que a raiz quadrada de x ao quadrado era x, eu tinha acertado. Nessa questão sim, mas tem questões que exploram o uso correto da raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, ser o módulo de x. Então é bom que você tenha esse conhecimento, né? Muito bem, então a diagonal deu x raiz de 2. Então como é que eu poderia dizer? Poderia dizer assim, ó, d de x é x vezes raiz de 2. A nossa função diagonal, d de x é x raiz de 2. E por fim a área, né? A área é muito fácil, né? A área do quadrado, quase todo aluno sabe. Dificilmente alguém não se lembra quanto vale a área de um quadrado. A área de um quadrado é esse lado vezes esse, ou seja, é x vezes x, x ao quadrado. Então a área que eu posso chamar de a de x é x ao quadrado. Então, essas são as nossas respostas. Tudo bem? Vamos à questão 4. Questão 4. O perímetro, a altura, represente o perímetro, a altura e a área de um triângulo equilátero em função da medida x do lado. Bom, agora nós temos um triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero mesmo? É um triângulo que tem os três lados iguais entre si e tem os três ângulos iguais, ou seja, três ângulos de 60 graus, tá bom? Três ângulos de 60 graus. Então, cada lado vale x e cada ângulo aqui vale 60 graus. Certo? Muito bem. Eu quero representar o perímetro. Mesma coisa da questão anterior. Perímetro, eu vou chamar de P de x. É a soma desses três lados, 3x. Só isso. Muito bem. A altura. Bom, a altura, tem gente que sabe a fórmula da altura já. A altura é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. E a pessoa podia logo responder. H de x é o lado, que é x, vezes raiz de 3 sobre 2. Podia dar logo a resposta, se você souber a fórmula da altura. Se você não souber, você vai ter que usar o Teorema de Pitágoras para achar o valor do H, né? Mas se você já souber, já pode dar a resposta. A questão é pedida também a área, a mesma coisa. Se você já sabe a fórmula da área do triângulo equilátero, fórmula da área, você dá a resposta. Área, lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Pronto. Na verdade, o que acontece é que essas duas fórmulas são muito importantes. São fórmulas que é bom você saber decorado, ter memorizado, né? E se eu não souber, professor, a fórmula da área? Aí você tem que primeiro calcular a altura, para depois usar aquela fórmula de área de triângulo base vezes a altura sobre 2, para daí calcular a área do triângulo equilátero. Mas o bom é que você já saiba. Então aqui eu tenho uma função representando o perímetro, uma função representando a altura, outra função representando a área. Tá bom? Muito bem, vamos adiante. Questão 5. Uma função y igual a f de x é definida pela fórmula matemática y igual a 20 sobre x. Determine o domínio de f. Domínio, pessoal, é o conjunto dos valores de x que eu posso substituir aqui.
Então, para saber o domínio de uma função, você tem que saber o que é que essa função representa. Se ela for uma função genérica, como essa daqui, que ele não diz, essa função representa o número de pessoas, sei lá, alguma coisa do tipo. Se for uma função genérica, a princípio, qualquer número real pode ser substituído no lugar do x. Mas como o x está no denominador, a gente sabe que 20 dividido por 0 não existe. Então, x não pode ser 0, porque 20 dividido por 0 não existe. Então, o único número que eu não posso substituir aqui no lugar do x é o 0. Então, o nosso domínio são todos os números reais, com exceção do 0. Então, eu escrevo que é R asterisco. R asterisco é o nosso domínio. Esse asterisco indica que eu tirei desse conjunto dos números reais o 0. Tudo bem? Fora isso, qualquer outro número pode ser substituído. Números positivos, negativos, não tem nenhum problema. Números decimais, não tem nenhum problema. Item B. A imagem do número 2 pela função. Pessoal, imagem é sinônimo de y, tá? Então, a imagem do número 2, eu estou perguntando o y. E se eu estou pedindo a imagem de um número, é porque esse número é o x, tá certo? Então, eu quero a imagem, o y, de um número. Que número? Um valor de x. Então, o 2 é o x e y é o que eu quero descobrir. Então, y igual a 20 sobre x. Y igual a 20 sobre 2. Né? O x é 2, substituo o x por 2. 20 sobre 2 dá 10. Então, qual é a imagem do número 2 pela função? 10. Ok? Item C. O elemento do domínio, cuja imagem pela função é 1/3. O elemento do domínio, cuja imagem pela função é 1/3. Elemento do domínio, domínio é sinônimo de x, cuja imagem é 1/3. Se eu estou dizendo que a imagem é 1/3, é porque esse 1/3 é y. Então, o elemento do domínio, o x, cuja imagem, o y, é 1/3. Então, eu tenho que substituir o y por 1/3 na fórmula da função, na lei de formação. Y igual a 20 sobre x. Quem é o y? 1/3. É igual a 20 sobre x. 1 vezes x, x. 3 vezes 20, 60. 1 vezes x, x, igual a 3 vezes 20, que é 60. Então, qual o elemento do domínio? X, cuja imagem é 1/3. 60. Tá bom? Bom, vamos à questão 6. Os pares ordenados de números reais a, b e a, pertencem a uma função f. Pode-se concluir que o domínio de f é o conjunto AB, o conjunto imagem de f é o conjunto AB, A igual a B, A igual a 0, B igual a 0. Essa questão ela trata sobre a definição de função. Qual é a definição de função que vimos na aula 1? Definição de função é que, dados dois conjuntos A e B não vazios, no conjunto A nós temos os x, no conjunto B nós temos os y, e cada x de A corresponde a um único y do conjunto B. Então, nós temos dois conjuntos, A e B, e cada x do A corresponde a um único y do B. Então, no conjunto A, a gente sabe que tem o A, porque o A corresponde ao B de acordo com a função, e A corresponde a A de acordo com a função, não, desculpa, de acordo com o enunciado. Né? Então, eu tenho A aqui correspondendo ao B. É esse primeiro par ordenado aqui, ó, A correspondendo a B, certo? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, vá até a aula 1, que eu falei lá sobre pares ordenados e pares ordenados representando funções. Então, o A corresponde ao B, é o que diz esse primeiro par ordenado. Como é, então, que o A pode corresponder a A? Ou seja, o mesmo A aqui correspondendo a outro elemento, o A. Isso não é possível, né, pessoal? Para ser função, eu não posso ter duas setas saindo do mesmo elemento. Aí você diz, mas então, professor, é uma contradição, porque a questão está dizendo que é assim, e o senhor está dizendo que isso não é possível. Exatamente. Ou seja, A corresponde a B e A corresponde a A. Ou seja, tem um A aqui no conjunto B, que esse A também corresponde. Se isso acontecer, isso não é função, porque eu tenho o mesmo A correspondendo a dois Y diferentes. A não ser que, na verdade, o A e o B sejam o mesmo número. E aí eu não tenho problema. Tipo assim, o A aqui é 3, tem o A correspondendo a 3 e A correspondendo a 3. Esses dois são os mesmos números e aí eu não tenho nenhum problema. Porque a definição é, cada x corresponde a um único y. Mas aí está correspondendo aqui a dois y, né? A única possibilidade é que esses dois y sejam o mesmo para se encaixar na definição. Por isso que A é igual a B e por isso que a resposta é o item C. Certo?
Sobre o domínio, eu não posso afirmar nada porque eu não sei se tem outros elementos aqui, né? Então, eu não posso dizer que o domínio é AB. Sobre a imagem, eu não sei se tem outros elementos aqui no conjunto B que formam a imagem. Então, eu não posso afirmar que sobre o item B se ele está certo, né? Então, o C realmente é verdadeiro. Além disso, dizer que o A é igual a zero baseado em quê? Dizer que o B é igual a zero baseado em quê? Não posso afirmar isso. Então, a única afirmação que eu posso fazer é que o A é igual a B para se encaixar na definição do que é função. Se não entendeu o que é função, volte até a aula 1, onde eu explico o que é função. Tá certo, pessoal? Muito bem, terminamos por hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima aula, aula 3. Um grande abraço. Tchau, tchau.